Flávio Bolsonaro, aquele projeto de presidente que nunca vai se concretizar, aquele um que é filho lá do Inominável, que tá cagando num buraco, numa cela lá, e vai ficar por 30 anos cagando num buraco de uma cela, né? Com uma tornozeleira eletrônica. E aquele que pediu aí 137 milhões para um banqueiro, lavador de dinheiro do crime organizado, Flávio Bolsonaro foi lá para Washington, D.C., Estados Unidos. Foi lá nos Estados Unidos, na capital norte-americana, dar aquela mamada gostosa nas bolas suadas e flácidas e peludas do extremista, da extrema direita, fascista, projeto de ditador, Donald Trump. Então, foi lá pedir as bênçãos para o seu mestre, Donald Trump, Flávio Bolsonaro, que muito provavelmente nem irá ser o candidato oficial da direita, porque vão derrubar a candidatura dele, vai ser o maior fiasco das eleições de 2026 e que com certeza irá garantir mais 4 anos de quem? De quem? De quem? Quem que vai ficar mais 4 anos? Quem? Porque a direita é uma ideologia no Brasil burra e idiota e narcisista, né? E então ele foi lá para Washington para dar uma lambida nas bolas daquele projeto de ditador, né? E fez uma coletiva de imprensa, né? Dando mais uma lambida nas bolas de Donald Trump, né? E pedindo as bênçãos, né? E na própria coletiva de imprensa ele disse que vai dar para os Estados Unidos as nossas tais das terras raras, né? Então ele vai se prostituir para os Estados Unidos caso ele seja presidente da República. O Brasil vai ser uma putinha dos Estados Unidos com mais 4 anos desse sobrenome desgraçado que foi trazido para a política brasileira, que é os Bolsonaro. Então, o Brasil, caso seja um dia o que eu quero acreditar que nunca será governado por esse desgraçado, ele não vai ter soberania, né? Provavelmente os Estados Unidos vão montar bases militares no Brasil, né? E nossas terras raras, nossos petróleos serão tudo entregue para os Estados Unidos, né? Sem nenhuma soberania. Então esse é o projeto do cidadão, né? Do Flávio Bolsonaro. Aquele que é o rachador, que faz a rachadinha, né? Contrata lá pessoas para o seu gabinete na LERJ, lá no Rio de Janeiro, né? Ou no Senado. E quando paga os funcionários, ele paga só 10% do salário, o resto fica com ele. Por isso que ele, como um senador da República que nunca trabalhou na vida, ganhando 30 mil por mês, tem uma mansão de 7 milhões de reais em Brasília, né? Então isso explica muita coisa, né? Explica que provavelmente esse vagabundo tem algum tipo de relação com o crime organizado, esse tal do Flavinho. E também uma coisa que chamou muita atenção foi que, adivinha quem estava lá também na coletiva? Ele, o Fujão, o covarde Fujão que fugiu e traiu o seu eleitorado. O Dudu Bananinha, estava lá, e o neto do ditador, o Paulo Figueiredo, também estava lá. Todos eles dando aquela cheirada nas bolas velha, franzida, peluda e suada do Donald Trump, né?
são os entregadores da soberania nacional, né? São aqueles que batem continência para a bandeira americana e entregam o Brasil, né, e suas riquezas para os Estados Unidos, né? São os atores perfeitos para acabar com a soberania do Brasil, né? São traidores, vagabundos, safados, nunca trabalharam na vida e querem governar um país como se fosse uma coisa muito tranquila. Então, Flavinho, né, foi para os Estados Unidos, né, para pedir as bênçãos do Donald Trump no Salão Oval. O mesmo Donald Trump que há um pouco tempo atrás recebeu o Lula lá também. O Lula estava lá. E antes do Lula, quem estava lá? Chama! Chama! Tava lá o Poatan, Alex Poatan Pereira, vai lutar dia 14 de junho no UFC Casabranca, né? Então fica o registro aqui, né, do Flavinho, né, que foi para os Estados Unidos, para Washington DC, dar uma cheirada e dar uma lambida nas bolas de Donald Trump.